Vamos lá. Você tem um aparelho que está bipando dos dois lados. Verifique se não tem, se esse bip, né, está bipando aí dos dois lados, bipando com GND, verifique se você não tem uma baixa resistência nessa malha. Porque a primeira coisa que você deve fazer é colocar o aparelho na fonte de alimentação para verificar o consumo dessa placa, ok? Então, beleza, o aparelho caiu na água, certo? Mas colocou na fonte de alimentação, pressionou o power, qual é o comportamento que essa placa mostra na fonte de alimentação? Então, a primeira coisa na análise é você verificar o comportamento, né, dessa placa na fonte, porque você pode ter um curto primário, pode ter um curto secundário, pode ser um consumo baixo por conta de oxidação. Então a primeira coisa que você deve fazer é colocar essa placa na fonte de alimentação, porque é a partir do sintoma da placa que a gente começa a analisar uma falha de inicialização. Porque falha de inicialização ela pode se comportar de diversas formas e a gente tem que estar preparado para saber como é que funciona cada tipo. A gente ensina isso no treinamento. A forma de você analisar um aparelho que ele dá um boot alterado e cai. A gente colocou até um vídeo aqui no YouTube, não sei se vocês assistiram, né? Verificando uma falha secundária, onde o aparelho ele consumia 150 mAh e caía zero, era um A30S. E vocês viram ali o procedimento da análise, né? Verificando ao redor do Power Manage e encontrando uma malha que realmente era um curto. Vocês viram, eu mostrei uma malha de baixa resistência, mostrei o curto. Fomos analisando, diminuindo o campo de busca, encontramos a falha. Você tem que fazer aí, verificar o comportamento, porque eu entrei logo na análise direto, verificando ao redor do Power Manager. Eu poderia ter feito outras análises, verificar frequência, eu poderia ter verificado qualquer outra coisa, verificado os conversores Buck, as alimentações, mas por que eu fui já diretamente analisar o curto? Porque eu sabia que quando o Power Manager ele tem um consumo alto, né, quando a placa ela se comporta dessa forma, onde tem um consumo de boot alto, e depois ela cai a zero, esse consumo está por conta de curto após o Power Manage. Então, já diretamente, eu já fui lá. Se eu pego um aparelho que ele está consumindo e zerando com consumo baixo, que existe outra forma, outros componentes suspeitos, né? Que a gente precisa analisar. Então, é muito importante você verificar o comportamento da placa em diversos problemas que você tiver na bancada. Se você tem uma falha de rede, por exemplo, o aparelho tem uma bolinha, um tracinho, o principal suspeito é o WTR. Agora você tem um aparelho que ele está oscilando a rede toda hora, já não é WTR, já é descartado o WTR ter causado uma falha como essa. O sintoma da placa fala muita coisa. Ele está gritando ali para você, tentando passar uma informação. Muitas vezes a gente passa despercebido. Né? Então é importante vocês se ligarem nisso. Crucial. Vocês começarem a estudar comportamento das placas, né, principalmente de falhas de inicialização, na fonte de bancada. Porque a fonte de bancada, pessoal, ela diz muita coisa. Mesmo se a gente abrir o aparelho só colocando na fonte, pressionando o power, vai mostrar aquele consumo. Através daquele consumo, a gente já sabe se o problema pode ser um problema de CPU, de um conversor Buck, se pode ser um curto numa malha LDO, né, uma VREG, se é um problema possivelmente por alguma malha de comunicação da CPU, se o problema pode estar pela memória, o consumo, o comportamento da placa na fonte, né, mostra muita coisa. E acredito que você é nosso aluno aí, e a gente ensina isso no treinamento, né? A gente mostra o comportamento. É um assunto que eu não consigo explicar em 5, 10, 15, uma hora, né, falando aqui para vocês. É um assunto complexo que deve ser estudado por partes, né? Comportamento X, que devem me fazer, aonde é que eu vou analisar. Então, tudo isso a gente tem no nosso treinamento. É um assunto, digamos assim, nível 3 da manutenção, onde nem todas as pessoas conseguem resolver esse tipo de falha, justamente pela falta de conhecimento, pela falta do entendimento de utilizar a fonte da forma correta, né, o multímetro da forma correta. Tem muita gente que tem multímetro até hoje, cara. Tem gente que tem multímetro até hoje e não sabe utilizar o multímetro, não sabe que essa ferramenta aqui, ó, é seu melhor amigo na bancada, certo? Isso aqui, primeiramente, claro, Deus, né? Segundo, essa ferramenta aqui, ó, ela trouxe muito dinheiro já para o meu bolso, certo? Você sabendo utilizar isso aqui, ó, e a fonte de alimentação de forma correta, você resolve no mínimo aí 70% dos problemas que vão chegar na sua bancada. É muito aparelho. Você consegue resolver muita coisa utilizando fonte de bancada e multímetro, beleza?